Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos. Recebi uma pergunta recentemente aqui nos comentários. A etiqueta do violino é importante? Excelente pergunta. Vamos falar um pouco a esse respeito. Como sempre, agradecimento por nos acompanharem e podem nos enviar instrumento para ajuste de onde vocês estiverem. Esse violino mesmo foi enviado para ajuste. Só entrar em contato através do WhatsApp e nos enviar, tá bom? Bom, vamos lá. A etiqueta do instrumento, ela é muito importante, porque ali você tem muitas informações do instrumento. E como essa informação vai ser disposta, é mais ou menos igual o rótulo do vinho. Tem algumas variações de regiões, enfim. Mas o que ocorre com a etiqueta, que a gente precisa saber, é que o mais importante é que ela tem que estar, eu não vou defender uma tese sobre a etiqueta, mas eu vou dar uma noção. Ela deve estar em conformidade com o que está com o instrumento. Ou seja, a etiqueta é importante? Sim. Desde que ela esteja em conformidade com o instrumento. Quando eu analiso um instrumento, a última coisa que eu olho é a etiqueta. Não estou dizendo que tem que ser assim, então, eu analiso aqui o instrumento. O que eu vou olhar? Madeiramento, eu vou olhar estado de conservação, ajuste, características de construção, verniz, Fs, voluta. Essa aqui veio para restauro, né? Que eu vou logo mais mostrar para vocês o restauro que a gente vai fazer. Se houve embuchamento, se houve enesto, enfim, tipos de filete. É um conjunto harmonioso. Quando você compra um carro, você olha o quê? Não, o símbolo do carro só, se é da Mercedes, não. Você olha todo um conjunto, tá? E aí eu vou olhar o selo e vou ver se o selo está em conformidade com o que está ali dentro. Por quê? Infelizmente, as pessoas mal intencionadas mexem no selo, tiram o selo, colocam outros selos. Isso se chama falsificação, né? E isso é crime, tá? Inclusive, de vez em quando eu recebo pergunta, uma vez eu recebi uma pergunta: eu queria trocar o selo do meu instrumento, faz isso para mim. Não me mandem esse tipo de pergunta que mandou, por favor. Eu vou ignorar, tá bom? Isso é crime, não se faz isso. Vou trocar o rótulo desse, isso é crime, não se faz isso, tá? Às vezes quem perguntou não perguntou de maneira imaginando que seja crime, perguntou na inocência, mas não pode, tá? É um absurdo. Então às vezes as pessoas vão lá e trocam um selo, tal. Ou seja, o selo não é uma coisa que a gente vai tomar como tá escrito aqui, é isso. Uma vez eu tentei explicar isso para um cliente. Não, tá escrito aqui, Antônio Stradivarius 1740, é de 1741. Ele queria vender aquele violino e se aposentar, né? Eu também queria achar um Stradivarius na rua, né, e vender por 10 milhões de dólares e me aposentar, passar o resto dos meus dias numa região ali da Europa, né? Mas a vida não é assim, né? E aí eu tentei explicar que o selo não estava em conformidade com o instrumento. É a mesma coisa, eu vou comprar um carro popular, não tem problema nenhum, e vou colocar o emblema da Mercedes. Agora ele passou a ser uma Mercedes. Não tem sentido, tá? Então o selo tem que estar em conformidade com o instrumento. Aí sim, tá? Aí sim. Mas muitos instrumentos perderam o selo, tá? Muitos instrumentos, por exemplo, descolaram, o selo caiu, saiu. E eu já vi também alguns casos, né? Na época eu não documentei e me arrependi, que era um instrumento muito antigo que tinha um selo, né?
e eu tive que abrir o instrumento para fazer o restauro, e eu percebi que embaixo daquele selo tinha outro selo. Então o que eu fiz? Eu fui observando e ele já estava descolado, eu fui soprando, aquele primeiro selo saiu, eu guardei, né, para o músico, entreguei para ele e tinha o original embaixo, ou seja, alguém pôs um em cima para dizer que era daquela escola sem o ser, né? Ou seja, o selo é importante? Sim, mas ele não é tudo, tá? Ele não é tudo. É muito comum em instrumentos de oficina alemã, oficina tchecoslovaca, você olhar aqui e ter um selo Strade. Esse aqui está escrito Antônio Stradivarius Cremonensis, feito em italiano, né, feito no ano de 1741. Né? Quer dizer que seja isso? Não. Ele é uma cópia feita provavelmente na Alemanha no início do século XX, provavelmente 1940, 30, 20, podendo oscilar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, né? E colocar um selo daquele. Né? Eu teria, se eu fosse dono daquela oficina, o cuidado de colocar réplica ou cópia do instrumento Stradivarius do ano tal, feita na oficina tal, na Alemanha no ano tal. Então você tem uma réplica daquele ano feita em tal ano, entendeu? Então eu faria desse jeito, tá bom? Enfim, espero que eu tenha conseguido explicar para vocês. Agora, independente se o instrumento de vocês tem selo, se não tem, se tem pedigree, se é um instrumento de oficina, de fábrica, estou à disposição para te atender nos ajustes. Basta entrar em contato através do WhatsApp e nos enviar para ajuste. Eu ajusto o instrumento desde os mais simples até os profissionais. Eu atendo os músicos desde os iniciantes até os profissionais. Eu não tenho acepção, preconceito contra instrumento estudante ou contra quem está começando. Inclusive, boa parte dos meus clientes está começando a estudar, muitos já são avançados também, tocam em grandes orquestras. Eu atendo todos eles, até se eu acho importante que o músico comece a estudar, a tocar com um instrumento bem ajustado, é importante que eu atenda esse músico também, tá bom? Então, seu instrumento pode ser mais simples de laminado e pode ser instrumentos colimezãs originais, né, algumas peças originais que já tive o prazer de ajustar aqui, que eu vou atender com a mesma qualidade. E se você pegar um instrumento que é o mais simples que tem no mercado, olhar o cavalete que eu ajustei, a qualidade do trabalho e tal, e de um instrumento que vale $100 mil que eu já ajustei, tem a mesma qualidade, né? Isso é profissionalismo, ética, e precisamos disso, tá bom? Enfim, falei bastante coisa sobre o selo, tá? Fico à disposição para lhes atender. Podem nos enviar instrumento. Muito obrigado por nos acompanhar.